queria que nessa manhã você me compreendesse no que eu vou falar para você como voz de Deus, né? Que você ouvisse a voz de Deus, não a voz do amigo Levi, não a voz da pessoa que você viu crescer, ou da pessoa que eu vi crescer, mas que você ouvisse a voz de Deus. Num texto que eu quero ler para você da palavra de Deus, e em seguida partilhar de alguns pensamentos sobre este texto ao seu coração. 1 Samuel 15 é o texto que nós vamos ler. Eu vou ler do versículo 7 ao versículo 13, se você trouxe a sua Bíblia. Abra 1 Samuel 15, do versículos 7 ao 13. Primeiro Samuel 15, do 7 ao 13. Você já achou aí? Diga amém. Né? Eu vou acompanhar a minha versão que eu farei a leitura, é a NVI, tá bom? Para que os irmãos talvez não se sintam tão fora da realidade. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom. Pouparam tudo o que era o quê, irmãos? Bom. Mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda a noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo. Carmelo é um monte. Não sei se você se lembra desse monte, monte frequentado por Elias. Foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento. Olha que terrível, um dos versículos mais terríveis do reinado de Saul. Um monumento em sua própria honra. E depois foi para Gilgal. Enquanto Samuel encontrou Saul, disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Versículo 15. Respondeu Saul: os soldados trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois. Para o que, irmãos? Sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. Eu já passei do versículo 13, os irmãos devem ter percebido, né? Mas eu quero encerrar aqui neste versículo. E Samuel diz: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel. O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Versículo 19 e último versículo dessa leitura. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Só até aqui o texto. Deixa a sua Bíblia aberta aí em 1 Samuel 15. Não será a primeira vez e nem a última que vamos ler esse texto no momento. Vamos orar? Pai, eu te agradeço, porque, Senhor Deus, não há nada melhor do que no dia da Bíblia podermos, Senhor Deus, abri-la e ouvir a tua voz. Senhor Deus, obrigado pela tua santa palavra, porque, Senhor Deus, ela é o alimento que, Senhor Deus,
nos fundamenta para enfrentarmos a vida e enfrentarmos, Senhor Deus, como homens e mulheres de Deus, sendo fortalecidos pelo Teu Espírito. Pai, abençoa a vida do meu irmão, a vida da minha irmã. Nós viemos aqui, Senhor, não para ouvir aquilo que nos é bom, Senhor Deus, aos ouvidos, mas aquilo que é bom para a vida, aquilo que nós precisamos ouvir. Fala conosco, Senhor Deus. Além de tudo que o Senhor já tem feito, abençoa-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nessa manhã eu quero falar sobre um tema muito importante com a igreja, falando sobre transferindo culpas. Deus, liberte-me desse mal. Pergunte para o irmão que está ao seu lado, à sua direita ou à sua esquerda, por que você chegou atrasado na igreja hoje? Alguém deve ter dito assim: pastor, o chuveiro queimou, a chave de casa eu não achei. O que mais, irmãos, que a gente pode colocar a culpa? O meu filho demorou no banho, a minha esposa me atrasou na hora de se arrumar. Eu cheguei atrasado porque, sabe como é que é a cama? Nós nos acostumamos a transferir culpas. Então observe comigo que diante dos nossos enfrentamentos diários, e você deve ter muitos, como eu tenho muitos, o que mais nos incomoda são as perguntas que a gente não gosta de responder. O que mais nos incomoda são as perguntas que a gente tenta, de alguma forma, se esquivar. E quando nós estamos diante dessas perguntas, nós somos colocados à prova. Somos testados para comprovação de muitas coisas na nossa vida. Então, observe comigo, por que nós não gostamos de certas perguntas? Como eu também não gosto, irmãos. Como eu também não gosto. Não gostar de certas perguntas não significa não respondê-las. Não significa evitar responder da forma como precisa ser respondido. Mas por que nós não gostamos? Porque se refere não àquilo que nós desejamos nos fazer conhecidos, mas aquilo que de fato nós somos. Não a imagem que nós desejamos passar, entenda isso, mas as verdades que se referem às nossas desqualificações. Então por que nós não gostamos de certas perguntas na nossa vida? É porque certas perguntas, elas vão ferir uma maquiagem que nós usamos todo dia. Certas perguntas, eu li hoje de manhã, fiquei assustado, né? Uma matéria que saiu num jornal do Globo, mulher de 63 anos com o rosto de 25. Ou seja, essa mulher ela tem um distúrbio. Qual distúrbio, pastor? Ela não quer aceitar o tempo, a velhice, né? Isso traz uma série de transtornos na nossa vida. Então observe comigo que essas perguntas que nós não gostamos, que você não gosta, que eu também não gosto, ela vai tirar de mim o suco natural do que eu sou. Ela vai mostrar para mim o que eu não gosto de lembrar, as minhas desqualificações, aquilo que talvez eu tento de alguma forma não me lembrar. Eu não sei se você já se viu diante de algum momento como esse, mas chegam momentos na nossa vida que nós não queremos de alguma forma assumir uma culpa que caracteriza uma incompetência nossa, uma culpa que caracteriza uma desqualificação nossa. Então nós transferimos aquela responsabilidade que deveria ser assumida por nós, nós transferimos aquela responsabilidade para uma outra coisa, para uma outra pessoa.
E observe comigo que isso não é um privilégio daqueles que estão fora da igreja. Isso não é um privilégio daqueles que não têm Cristo. Isso não é um privilégio daqueles que não aceitaram ainda o Senhor. Isso também faz parte da vida cristã. Eu creio que a partir de hoje, você vai perceber que isso está sendo cada vez mais comum entre o povo de Deus. E isso não começou hoje. Quando Deus falou comigo sobre esta palavra, eu me lembrei de Adão e Eva. Quando o Senhor pergunta para Adão: Adão, por que você comeu esta fruta que não deveria ter sido comida por vocês? Adão imediatamente responde o quê? A mulher que tu me deste. E quando se pergunta para Eva, Eva diz o quê? A serpente me encantou. Isso não começou de hoje. Isso se dá início a partir do momento que o pecado entra na vida do homem e ele tenta ser perfeito diante de uma imperfeição, colocando a responsabilidade que deveria ser assumida em uma outra pessoa. Então, você vai observar que isso é comum. Mas isso tem um grave problema que hoje eu espero que os seus olhos sejam abertos. Por quê? Porque a transferência de culpa é a modificação de um mundo desfavorável ao seu favor. Ouça isso, por favor, eu vou repetir 3 vezes. A transferência de culpa é a transformação de um mundo desfavorável ao seu favor. É você pegar aquilo que está contra você e tentar colocar ao seu favor. O rei Saul, ele se viu diante desse momento. O rei Saul, ele se viu nessa situação. E quando ele se viu nessa situação, ele transferiu a culpa que deveria ser assumida por ele. Ele transfere esta culpa. Ele coloca essa culpa nos soldados, ele coloca esta culpa nos olhos dos soldados. Ou seja, os soldados definiram o que era bom, não a voz de Deus que definiu o que era bom. Ele começa a transferir a culpa. E o final deste capítulo é catastrófico, porque você vai ver um Saul extremamente governado por este espírito, chamado espírito de transferência. Então Saul, ele num determinado momento, e eu vou pedir que você acompanhe, por isso mantenha aberta a sua Bíblia em 1 Samuel 15, acompanhe algumas análises desta etapa gradativa, em crescimento, dessa transferência de Saul. A que ponto chega? No versículo de número 9, mas Saul e o seu exército pouparam Agag. Agag era o rei dos amalequitas, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas de tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Aqui começa, irmãos, o processo da transferência. E é importante que você entenda isso nesta manhã de crescimento. Eu louvo a Deus por você estar aqui. Porque o processo de transferência começa quando nós anulamos o que é bom para dar oportunidade ao que é péssimo como se fosse bom. A ordem do Senhor, Samuel depois continua a conversa com Saul e diz que era exterminar exatamente tudo. O início do capítulo 15 é uma conversa de Deus com Samuel, dando uma ordem a Samuel para que Saul guerreasse contra os amalequitas por uma ação que os amalequitas tiveram quando o povo saiu do Egito. Eles atacaram o povo. A ordem de Deus é: eu já dei a vitória, então vocês vão lá e destruam tudo dos amalequitas. Deus estava dizendo: não tem nada dos amalequitas que serve ou que presta. Não há nada lá que sirva.
Se servisse, eu diria que você pudesse escolher coisas boas, mas destrua tudo. Quando Deus dá uma ordem, jogue tudo fora, é porque o que Deus está mandando jogar fora não presta. Mas olha o início do processo de transferência. Saul começa a substituir, ou seja, ele anula o que é bom para dar uma nova oportunidade, ou para dar oportunidade ao péssimo na sua vida, como se fosse bom. Você vai ver que a palavra usada são as boas ovelhas, os bons cordeiros. Saul começou a deixar de olhar com os olhos de Deus, os bons cordeiros, as boas ovelhas. Ele começou a olhar com seus próprios olhos e começou a dizer: aquilo que não servia, isso nós destruímos tudo. Saul, ele traz então dos amalequitas, traz o quê? Traz nada mais, nada menos do que Agag, o rei dos amalequitas. Ou seja, ele traz coisas boas, segundo a avaliação de Saul, e traz o rei dos amalequitas. Para quê? Nós começamos na nossa vida anulando o bom para dar oportunidade ao péssimo, como se fosse bom. A segunda coisa que eu observo é um pouco mais à frente, quando Saul começa a ignorar Deus, como se Deus não tivesse falado nada. Você vai ver o texto de que Saul começa a falar: olha, eu trouxe do campo dos amalequitas os cordeiros, as ovelhas, o próprio rei. Queridos, ouça aqui por favor o que eu tenho para compartilhar com você nessa manhã. Nesse momento, e eu quero que você abra o seu entendimento para isso nessa manhã, quando Saul vai guerrear contra os amalequitas, e no meio da guerra Saul traz as ovelhas e alguns cordeiros, segundo ele os bons, Saul deixa de ter Deus como seu Deus, e Saul torna-se o seu próprio Deus. Quando nós não obedecemos, quando nós sabemos o que é a vontade de Deus e não obedecemos, nós nos tornamos o nosso próprio Deus. E isso, analisando, isso tem um interesse obscuro por detrás disso. Hoje nós vivemos um tempo aonde nós, cada dia que passa, queremos ser o nosso próprio Deus. Antes do culto começar, eu estava conversando com a diaconisa Maria das Graças, e ela estava falando do Jesus com letra maiúscula e do Jesus com letra minúscula. As pessoas, a cada dia que passam, elas estão servindo a um Jesus com letra minúscula, porque elas se tornaram seus próprios deuses. Como assim, pastor? Marilyn Monroe, no final da sua vida, é visitada por Billy Graham. Billy Graham oferece a ela a salvação através da inclinação à palavra de Deus e aceitando a Jesus. Marilyn Monroe diz o que para Billy Graham? Eu não preciso do seu Jesus. E morre. Irmãos, nós nos tornamos, muitas das vezes, como a Marilyn Monroe. Nós não queremos que Deus seja o nosso Deus e nos tornamos Deus de nós mesmos, porque há um interesse espiritual nisso. E é preciso você abrir o seu entendimento. Por quê? Porque quando eu sou o meu próprio Deus, vontades pessoais se tornam ordens e nos cegam. Quando o Deus da minha vida é o Deus Levi, as minhas vontades se tornam ordens e me cegam. Quando o Deus da minha vida é o Deus Levi, esse Deus não tem punição. Por que Saul, na guerra contra os amalequitas,
Ele esquece ouvir a voz de Deus e se torna o seu próprio Deus. E é importante você entender isso nessa manhã. Por quê, irmãos? Porque as ordens, as vontades de Saul se tornariam ordens que os cegaria. Por que que no meio da guerra Saul se torna o seu próprio Deus? Simples, pastor. Porque no meio da guerra Saul não se lembraria das consequências da desobediência. Por que, irmãos? Que há em nós uma inclinação em nos tornarmos Deus de nós mesmos. Porque nós queremos que as nossas vontades sejam realizadas e queremos que elas sejam realizadas sem consequências na nossa vida. Você está comigo até aqui? Diga amém. Então, Saul, ele ignora Deus como se Deus não tivesse falado nada. Saul, ele vive a sua vida como se fosse o próprio Deus. E por último, versículo de número 15. Olha o versículo de número 15. Inclinem os seus olhos. Respondeu Saul, respondeu o quê? Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Saul começa até já a entender que o Deus de Samuel não era o mesmo Deus dele. Mas destruímos totalmente o restante. Olha para mim aqui agora. Um estágio terrível de alguém que é dominado por isso é começar a se convencer das suas próprias mentiras. Saul começa a dizer o quê? Olha, a culpa dos balidos das ovelhas, do barulho dos cordeiros, a culpa de Agag aqui não é minha. A culpa disso tudo aqui dos próprios soldados. Mas deixa eu falar uma coisa boa para você, Samuel. Nós trouxemos isso tudo aqui, mas tem um fim bom. Nós vamos erguer um altar de adoração ao Senhor. Mentiroso! O texto diz que quando Samuel foi perguntar aonde estava Saul, o que responderam a Samuel? Ele subiu ao Carmelo para oferecer sacrifícios e fazer o quê? Fazer uma homenagem, fazer um monumento em sua própria honra. Que Saul é esse? Homem cheio do poder de Deus, homem que venceu batalhas pela orientação de Deus, agora um homem que estava se convencendo da sua própria mentira. Primeiro estágio, versículo 15, ele transfere a culpa não é de Saul. Segundo estágio da transferência de culpa, versículo 20, disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor. Olha o que Saul está dizendo. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Olha o segundo estágio da transferência de culpa. Ele não enxerga a possibilidade de estar errado. A pessoa, quando é dominada por um espírito de transferência de culpa, e você vai entender isso, você está olhando apenas do ponto de vista humano, daqui a pouco eu vou falar do ponto de vista espiritual. Ela não consegue enxergar em momento nenhum a possibilidade de estar errado. Quando uma pessoa vem conversar comigo no gabinete, e que isso não seja um treinamento para você estar habilitado a fazer diferente, conversar comigo no gabinete diz assim, foi o fulano de tal, porque eu disse, ele fez isso, não era para ter feito isso, que ele é assim, que ele é assado. Alguma coisa diz nos meus ouvidos, a maior culpada da história é essa pessoa. Porque a pessoa em momento nenhum se inclui nos erros. Olha, Samuel, quem errou foi quem? Foi os meus soldados, mas eu quero dizer para você que mesmo assim eu obedeci e nós exterminamos os amalequitas. O rei também era um amalequita. Olha que interessante, olhando do ponto de vista prático, nós temos muitos Saúls como cristãos hoje. Pessoas que não conseguem enxergar a possibilidade de estar errado. E no versículo 24,
Volte os seus olhos para o texto. Esse aqui é terrível. Diz então Saul: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste, tive medo dos soldados e os atendi. Primeiro estágio, eu transfiro a culpa. Segundo estágio, eu não aceito a possibilidade de estar errado. Terceiro estágio, eu me faço de vítima. O que Saul agora está dizendo? Os soldados eram mais numerosos, eu fiquei com medo dos soldados, e por causa desse medo, eu fiz o quê? Eu os atendi. Saul começa a tentar inverter os valores, os papéis. Ele esqueceu de que ele era servo, ele se perdeu dele mesmo. Então o objetivo agora é a transferência de uma culpa. O objetivo agora é buscar um pouco de misericórdia de Samuel. Por quê? Versículo de número 23, parte B. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Olha para mim, irmãos. A pessoa dominada pela transferência de culpa, ela só assume o seu erro quando ela se vê próxima de perder algo que para ela é muito importante. Quando Saul viu que estava perdendo aquilo que ele mais amava, o poder de ser Deus dele mesmo, ele diz: eu pequei. Não é um arrependimento. Saul não diz assim para Samuel: vamos matar Agag. Samuel, vamos acabar com os bois e com os cordeiros, com as ovelhas. Saul está com medo de perder o poder. Saul estava por cima. E quando Saul agora se vê por baixo, quem mata Agag não é Saul, quem mata Agag é Samuel. Quando agora Saul se vê não mais como Deus da sua própria vida, Saul vê que quem era que definia que ele era, se ele seria rei ou não, era o próprio Deus. Estava dizendo: Deus o rejeitou como rei. Acabou o poder, Saul. Acabou o seu poder. Aquilo que lhe dava combustível para ser Deus de você mesmo, acabou. Então agora Saul se faz o quê? Se faz de vítima. Os soldados, tive medo, então eu os atendi. Observe comigo então, irmãos, nessa manhã, que o processo de transferência de culpa, ele não pode ser visto apenas do ponto de vista natural. Não pode, por quê? Ele também precisa ser olhado do ponto de vista espiritual. Tudo aquilo que pode interferir na minha vida espiritual, no propósito de Deus para mim, deixa de ser apenas natural para começar a ser espiritual. Quantos irmãos estão entendendo isso? Digam amém. Porque, notem, Saul, ele estava desgovernado de si mesmo. Este homem que nós estamos falando nesta manhã, demonstra para mim, para você, de forma bem clara, estar sendo governado por algo. Irmãos, Saul estava sendo governado por um espírito. Saul estava sendo governado por algo que lhe aprisionou. Irmãos, aquilo que nos aprisiona é aquilo que não nos deixa decidir por nós mesmos. Exerce influência tamanha ao ponto de nós muitas vezes nos sentirmos obrigados a tomar tal decisão. Eu não posso dizer que de forma natural isso possa acontecer na vida de alguém que tem a sua vida governada por Deus. Isso então começa a ser algo que estava governando, ou melhor, desgovernando a vida de Saul, aprisionando e, por fim, comprometendo os propósitos de Deus na vida de Saul e do povo de Deus. Então observe comigo que por quê eu posso falar que a transferência de culpa, ela tem uma raiz espiritual. Primeiro, porque a transferência de culpa,
é a demonstração de alguém que não tem mais o governo da sua vida nas mãos de Deus. Por quê? Porque Saul demonstra que ele não está mais debaixo do governo de Deus. Há um sentimento enraizado no passado que governa a vida de Saul. Há na vida de Saul raízes que dirigem as suas decisões. Eu não sei se você, querido, aqui nessa manhã, após anos na casa de Deus, ainda possui raízes que estão desgovernando a sua vida. A segunda coisa que eu posso olhar e afirmar que tem uma raiz espiritual é o poder de aprisionamento. Saul, ele teve oportunidades para corrigir o seu erro, mas ele estava tão aprisionado a este espírito de transferência de culpa, que em momento nenhum Saul diz o quê? Vamos corrigir. Não, Saul ele dá demonstração clara de que ele estava não apenas sendo governado, mas num cativeiro, aonde o que ele só sabia fazer era colocar a culpa em outra coisa. Me dá demonstração clara, queridos. Demonstração clara de algo que nos aprisiona. E eu digo sem medo de errar que tem uma raiz espiritual, porque emoções nos aprisionam, palavras nos aprisionam, palavras desgovernam a nossa vida, emoções desgovernam a nossa vida, mas eu posso dizer que é espiritual pelo poder de anular o propósito de Deus na nossa vida. Se você falar assim para mim, pastor, eu estou comendo e estou engordando, isso é espiritual? Claro que não. Isso é consequência de quem não consegue. A sua ansiedade, ela pode ser espiritual, mas não tem nada a ver. Quando você come, você vai engordar. Mas quando eu digo de algo que tem o poder de parar ou de destruir o propósito de Deus, eu tenho que dizer que isso é espiritual. O que Saul estava vivendo não era novo. O que Saul estava vivendo era um comprometimento espiritual com um espírito que o governava, que um espírito que o aprisionava, com um espírito que destruiu os propósitos de Deus na sua vida. Se você perguntar hoje para boa parte, não todos, das pessoas que não vieram ao culto, por que eu comecei essa palavra brincando, dizendo, pergunte para o irmão ao seu lado, por que ele chegou atrasado? Se você perguntar para alguém hoje, por que você não veio ao culto? Esse irmão imediatamente vai colocar a culpa do seu atraso em alguma coisa. Esse irmão imediatamente vai dizer o quê? Não tive tempo de me organizar. Não tive tempo. Por quê? Porque esse espírito tem o poder de comprometer os propósitos. Agora olha para mim. E por que eu estou dizendo que isso hoje você vai enxergar de um ponto de vista diferente? O pior é o que esse espírito começa a fazer no nosso interior. Ele começa a fazer você enxergar o péssimo como bom e o bom como péssimo. As coisas de Deus deixaram de ser prioridades. Os propósitos de Deus deixaram de ser prioridades. Você, a cada dia que passa, tem uma desculpa. O que é uma desculpa? Colocar a culpa em outra coisa. Você transfere a culpa. Eu hoje de manhã falei aqui, de propósito, de duas irmãs que chegaram cedo aqui junto comigo na igreja, que é a irmã Virgínia e a irmã Neide. Quantos anos tem a irmã Virgínia? 80 anos. 82 anos. A irmã Neide, quantos anos? Eu sei que é indelicadíssimo perguntar a idade de uma mulher, ainda mais em público e no microfone.
73. 82 mais 73 dá 155 anos. Mais velho do que Barra do Piraí. Juntando as duas idades, é claro. Acho que é 121, alguma coisa assim, 122 anos. Essas irmãs, elas poderiam falar assim hoje: pastor, nós chegamos atrasados por causa da nossa idade. As nossas pernas não andam na velocidade que a gente gostaria. Pastor, nós chegamos atrasados porque quando a gente chega numa certa idade, a gente dorme um pouquinho mais. Pastor, nós chegamos atrasados porque nós dependemos de pessoas para nos trazer na igreja. Pastor, não vim ao culto. Tem aqui a irmã Ruth também, me perdoe, irmã Ruth, não ter lembrado da senhora, que com todas as dificuldades está na igreja. Agora eu pergunto para os irmãos, se você perguntar para algumas pessoas hoje, e eu não estou aqui com a cabeça nessas pessoas, mas se você perguntar para algumas pessoas hoje, elas vão dizer assim: tive que fazer almoço, tive que cuidar disso, tive que fazer aquilo, não pude vir à igreja, por causa disso, daquilo. Olha só que interessantíssimo. Vai anulando, vai aprisionando. Você, a partir de hoje, você vai começar a perceber isso na sua vida e na vida de pessoas que estão à sua volta. Quando as pessoas não querem mudar, elas dão desculpas. Marilyn Monroe disse para aquele homem, Billy Graham: eu não preciso do seu Jesus. Quando você pergunta para uma pessoa: meu irmão, está tudo bem? Essa pessoa diz: não está tudo bem. Essa pessoa está sem vir na igreja há 2, 3 meses e diz: está tudo bem. Essa pessoa está dizendo, em outras palavras: eu estou com a vida de cabeça para baixo, mas não quero mudar. Então você vai ver que isso é um espírito que tem o propósito de tirar pessoas, vidas da presença de Deus. O propósito de tirar o propósito de Deus das nossas vidas. E devagarinho as coisas vão se achegando, devagarinho as coisas vão acontecendo, e a gente, como Saul, vai falando. Falando o quê? Culpa dos meus soldados. Eu obedeci a Deus, fiz aquilo que Deus mandou. Então eu quero aqui hoje, encerrando essa palavra, falar 3 coisas. 3 coisas à igreja. Primeira coisa, se é que você quer sair daqui hoje liberto desse espírito de transferência de culpa, primeira coisa que eu tenho a dizer para você é: seja um campeão em resolver problemas invisíveis. Como assim, pastor? As coisas invisíveis na nossa vida são muito mais importantes do que as coisas visíveis. O problema de Saul não são as ovelhas, não são o que eles chamam aqui de cordeiros, não é Agag. O problema de Saul são as coisas invisíveis. Saul tinha uma inclinação a se tornar o seu próprio Deus. O que significa isso? Eu quero que as minhas vontades sejam realizadas, eu não quero que seja diferente do que eu quero, e que eu nem viva as consequências daquilo que eu quero. Existem pessoas que são como Saul, super habilidosos para resolver coisas visíveis, mas são derrotados em coisas invisíveis. Não conseguem confrontar um sentimento, não conseguem confrontar um pensamento, não conseguem confrontar o seu interior. Você está me compreendendo? Diga amém. O problema de Saul e de muitas pessoas governadas por esse espírito de transferência é isso: não conseguem lidar com as coisas invisíveis da sua vida. Então por isso nós colocamos a culpa em outras coisas, em outras pessoas. O motivo de eu não vir à casa de Deus, o motivo de eu não conseguir me aproximar mais do Senhor, o motivo de eu não conseguir ter maior comunhão, maior intimidade. Por quê? Porque eu não consigo vencer as coisas invisíveis. Cuidado, meu irmão. As coisas visíveis não te levam para o céu. Apenas as invisíveis é que te levam para o céu. As coisas visíveis não têm o poder de te salvar, apenas as invisíveis. E se você tem cuidado mais das visíveis, possivelmente
você tem sido derrotado nas invisíveis. Você está me compreendendo? Diga amém. A segunda coisa que eu quero falar ao seu coração é: aprenda a não ser vítima da sua própria transferência. A maior vítima da transferência de culpa é aquele que faz a transferência. Olha o que Samuel diz para Saul no versículo de número 22, a parte B. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Lá no 23, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Bem claro aqui o cenário de quem foi vítima disso tudo. Aquele que quis transferir a culpa foi vítima da sua própria transferência, perdeu privilégios, deixou de viver os propósitos de Deus na sua vida. Você sabe o que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido que às vezes é preciso e importante a gente perder para aprender e crescer na vida. Como Sansão gostaria de uma segunda oportunidade no templo dos filisteus. Como Sansão gostaria. Como Ananias e Safira gostaria de uma segunda oportunidade. Como eles gostariam. Por quê? Porque às vezes nós precisamos perder, sofrer para aprender e crescer. Como é importante nós aprendermos que não devemos ser vítimas das nossas transferências de culpa. Meu irmão, o que você fez? Samuel, eu errei. Me inclinei pelo poder de querer governar, ter mais, ser mais poderoso, ter o meu ego mais inflado. Infelizmente eu pequei, trouxe Agag, trouxe as ovelhas, os cordeiros. A culpa é minha. A culpa é minha. Vamos botar fogo em tudo isso. Vamos colocar fogo em tudo isso. Vamos matar Agag. Eu deveria ter feito isso lá, mas vamos corrigir o erro. Saul vai mantendo a sua transferência. No final, o Senhor se cansou. Como Moisés gostaria de uma outra oportunidade, quando o Senhor diz a Moisés: eu me cansei de você, Moisés. O povo vai botar os pés na terra prometida, você está vendo? Mas você não vai colocar. Como, irmãos, é preciso, como Saul, não ser dominado por esse espírito de transferência. E a última coisa que eu quero dizer a você nessa manhã é algo muito importante. Aprenda a não ser intolerante com o que é certo. Aprenda a não ser intolerante com o que é certo. Saul, ele tinha essa deficiência. Uma enorme tolerância com o que era errado e uma intolerância com o que era certo. Uma pessoa debaixo de um governo, de um espírito de transferência de culpa, ele aprendeu o quê, irmãos? Aprendeu a ser intolerante com o que é certo e tolerante com o que é errado. Eu, quando olho para esta palavra, eu me incluo no alvo de Deus para esta mensagem nessa manhã. Nós precisamos dizer: Senhor, me liberte desse mal. Culpa é minha. Culpa é minha. Por causa disso ou por causa daquilo. Eu quero terminar essa palavra com uma ilustração.
Um homem comprou um carrinho de controle remoto para o seu filho e chegou no período do Natal, um carrinho caro, chegou no período do Natal, deu de presente para o seu filho. O filho imediatamente foi, colocou uma bateria, uma pilha, usou o carrinho, o pai estava distante. 2 horas depois, ele volta para o pai e diz assim: pai, você não sabe o que aconteceu. O que, meu filho? O carrinho quebrou. Como isso aconteceu, meu filho? Ele disse: quebrou sozinho. Aí o pai disse: então o carrinho se suicidou? Cuidado, irmãos. Tem muito carrinho quebrando sozinho. Tem muito carrinho quebrando sozinho. Não é sozinho, não. A transferência de culpa tem o poder de ir destruindo as coisas na nossa vida. Chega uma hora que a gente não consegue sustentar o personagem que a gente está alimentando. Que a gente possa dizer isso nessa manhã. Senhor, me ajuda a ser intolerante com o que é errado e tolerante com o que é certo. Deus, liberte-me desse mal. Que você saia daqui hoje vigiando. 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 Que você saia daqui hoje vigiando. Cuidado com o que você vai fazer, falar, pensar. Eu sei que tem muitas pessoas que têm verdadeiramente suas dificuldades. Mas muita coisa é uma culpa não assumida, uma culpa transferida para alguma situação. Meu irmão, deixa eu só terminar falando uma coisa para você. É tema de uma palavra que eu quero pregar na igreja em breve. Deus não aceita desculpas. Por quê, pastor? Porque Deus me conhece. Só aceita desculpa aqueles que não te conhecem. Deus não aceita desculpas. Que Deus te liberte desse mal. Que Deus me liberte desse mal. Que você saia daqui hoje, nessa manhã, diferente de como você entrou. Que essa palavra possa produzir as mudanças nas nossas vidas que tanto precisamos. Que Deus nos abençoe, rica e abundantemente. Se alguém te perguntar, por que, meu irmão? Porque a culpa é minha. Porque eu sou o responsável. A culpa não é do fulano, a culpa não é do ciclano. A culpa é minha. A responsabilidade nem de ninguém é minha. Quando a pessoa ela resolve assumir as suas responsabilidades, Deus ele começa a cuidar, Deus ele começa a tratar, Deus ele começa a sarar. Que nessa manhã a gente possa falar, é verdade, Senhor, a culpa é minha. Não quero ser Deus de mim mesmo. Nem todas as minhas vontades têm que ser realizadas, é verdade. Nem todas. Não seja um cristão estilo Mary Moore, estilo Saul, nesse momento da sua vida. Que a gente saia daqui realmente diferente de como entramos. O tempo passa.
Eu disse essa semana uma coisa muito importante. Eu não acredito em sorte. Não sei se você acredita. Eu não acredito em sorte. Eu acredito em boas escolhas, em que só o tempo diz se foram boas ou não. O tempo mostra tudo. O tempo mostra tudo. Pastor, tem dificuldade de chegar cedo na igreja, de chegar na hora do culto, é porque não é mais interessante o culto para você. Porque aquilo que é interessante para você, você não perde a hora nunca. O dia que estar na casa de Deus for interessante para você, for prioridade na sua vida, o tempo mostra tudo. As atitudes mostram muito. As nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. Pastor, não tem como, não tem como. Irmão, se é uma coisa que você quer. Meu pai dizia um ditado para mim, e eu nunca mais vou esquecer na minha vida: quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Dá uma desculpa. Pastor, eu não consigo ser fiel a Deus com 10% do meu salário ou de tudo que eu recebo na casa de Deus. Mas quando aparece uma oportunidade para você de comprar uma coisa que você sempre sonhou, você dá um jeito, você se endivida, você faz um empréstimo, mas você é fiel a Deus. Me explica isso. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa. Acabou. Transferência de culpa. Que nessa manhã a gente possa sair daqui dizendo assim: para, vamos parar de brincadeira. Vamos querer ser curado, vamos querer ser tratado. Vamos querer reganhar o coração para o Senhor e falar assim: Senhor, desse jeito eu não vou para o céu não, eu vou para o inferno. Eu disse ontem aqui, desculpa me estender um pouquinho, mas eu sei que é importante que eu vou falar aqui nessa manhã. Eu disse ontem aqui no encontro de todos os ministérios, ou de quem pôde vir, eu disse ontem aqui na igreja, Neemias 2:17, Neemias está dizendo ao povo, dizendo ao povo, falando: olha, vamos reconstruir os muros, para nós sairmos dessa situação humilhante. Humilhante. Eu ouvi uma frase essa semana que me deu uma tristeza tão grande. Estava abastecendo o carro no posto de gasolina e duas pessoas conversavam alto. Não sei se conversavam alto porque sabem que eu sou pastor. Deve ter sido isso. E dizer assim: o problema é que tem muita gente fora da igreja que dá um testemunho muito melhor do que quem está dentro da igreja. Eu levantei o vidro do meu carro. É verdade. Que a gente hoje possa dizer: Senhor, eu quero ser curado. Não deixe 2014 cuidar de você. Cuide do seu 2014, meu irmão. Que as transferências não façam mais parte da sua vida. Que elas não te desgovernem, que elas não te aprisionem, que elas não te roubem do propósito de Deus. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Não sei se você pode curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Mas esta hora é uma hora em que nós falamos com Deus, para um Deus que conhece o nosso coração. Para um Deus que sabe a importância, a relevância, a verdade daquilo que estamos falando. Eu não sei o que você quer falar com Deus hoje, mas eu quero falar com Deus sobre mim. Eu gostaria de que você orasse também. De que você falasse com Deus aquilo que o seu coração hoje foi tocado por Cristo, pela sua palavra. Pai, em nome de Jesus. Como disse no início dessa palavra, nós somos tentados, Senhor Deus, a subir nesse lugar e muitas das vezes não falar aquilo que o Senhor colocou em nossos lábios para ser falado. É para mim um desafio muito grande, Senhor Deus, falar sobre aquilo que também eu me incluo, Senhor Deus, precisar ser curado, liberto. Mas, Senhor Deus, nesta manhã eu me coloco, Senhor Deus, como vaso nas Tuas mãos.
Sei, Senhor Deus, que a Tua palavra liberta e que ouvir a verdade, Senhor Deus, é não uma anestesia, mas é um convite, Senhor Deus, para sermos curados. Senhor Deus, eu me incluo como toda esta igreja, Senhor Deus, em quadros de necessidades de mudança, Senhor Deus. Abençoe a vida do meu irmão, assim como a minha vida, Senhor Deus, que nós sejamos intolerantes com o que é errado e que nós passamos a ser tolerantes com o que é certo. Ó Pai, que em nome de Jesus esse Espírito não venha, Senhor Deus, continuar trazendo prejuízos, sejam eles em todas as áreas, inclusive espirituais, há vidas nesse lugar. Pessoas que estão com seus ministérios abandonados, pessoas que estão com seus chamados, Senhor Deus, destruídos, pessoas, Senhor Deus, que estão vivendo cada dia um pior do que o outro, escravo de um espírito de transferência de culpa, Senhor Deus, que tem roubado o propósito de Deus destas vidas. Senhor Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra hoje possa libertar do cativeiro essas vidas que foram aprisionadas por esse espírito, Senhor Deus. Que essas pessoas hoje, assim como eu, possam sair deste lugar diferentes. Que nós possamos nos levantar e dizer: Senhor, eu não quero mais, Senhor Deus. Eu não quero mais, Senhor Deus, continuar na sua obra. Eu não quero mais, Senhor Deus, ser fiel ao Senhor Deus. Eu não quero mais viver escravo desse tipo de espírito, Senhor Deus, que me faz, ó Pai, não mudar, Senhor Deus, de realidade. Abençoe a vida do meu irmão, abençoe a vida desta igreja. Que nós possamos, logo mais, Senhor Deus, não olhar para as dificuldades da vida e colocar a culpa de não estar na igreja, nessas dificuldades. Que nós possamos estar aqui logo mais, te adorando, te buscando, porque Tu és tudo o que nós possuímos nesta terra dos viventes. Ajuda-nos a sermos vencedores das coisas invisíveis da vida, Senhor Deus. É a oração que eu faço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém.